O milionário esqueceu a mulher que o ajudou a conquistar tudo, até que uma reviravolta chocante revelou quem ela realmente era. O que aconteceu a seguir mudou sua vida para sempre. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Marcos sempre foi um jovem sonhador. Cresceu em uma pequena cidade do interior, em uma casa simples, com paredes descascadas e um quintal onde mal crescia grama. Apesar de todas as dificuldades, ele carregava consigo uma vontade inabalável de vencer na vida. Trabalhando durante o dia como ajudante de pedreiro e estudando à noite, ele nutria um grande desejo: abrir seu próprio negócio. Ele acreditava que, se tivesse uma chance, poderia mudar o destino da sua família e se libertar da pobreza. Foi em um desses dias, enquanto estava sentado em um banco de praça com um caderno cheio de anotações e rascunhos de ideias de negócio, que ele conheceu Luísa. Ela era uma jovem de sorriso fácil, cabelos presos e encoque desalinhado, que passava pela praça distribuindo panfletos para uma feira de empregos da comunidade. Ao notar Marcos ali sozinho, imerso em seus pensamentos, ela parou e puxou conversa. "O que tanto escreve aí?" perguntou com curiosidade, sentando-se ao lado dele sem cerimônia. "É só um sonho que eu tenho. Quero abrir um restaurante um dia, mas..." ele hesitou, olhando para as mãos calosas. "Parece impossível." Luísa, com sua energia contagiante, não só ouviu atentamente, mas enxergou algo nele que poucas pessoas viam: um brilho de determinação. Naquela mesma noite, enquanto caminhavam juntos pela praça, Marcos contou tudo sobre sua ideia de criar um lugar que servisse comida boa, acessível e feita com amor. Ele queria algo que fosse mais do que um restaurante, mas um ponto de encontro para as pessoas da comunidade. Com o passar dos dias, Luísa se tornou mais do que uma amiga. Ela passou a incentivá-lo de todas as formas. Mesmo com seus próprios desafios, trabalhando como vendedor em uma loja de roupas e ajudando a sustentar seus irmãos mais novos, ela sempre encontrava tempo para encorajá-lo. Foi ela quem insistiu que ele participasse de um curso de culinária oferecido por uma organização local, até mesmo pagando a inscrição com o pouco que tinha. "Marcos, não é sobre dinheiro agora. É sobre começar. Se você não der o primeiro passo, nunca vai sair do lugar." Ele, por sua vez, hesitava. Sentia-se culpado por aceitar a ajuda dela, mas Luísa era persistente. Para ela, apoiar alguém com um sonho tão grande era mais do que uma escolha, era uma forma de acreditar que, juntos, poderiam criar algo melhor. Certa vez, em um dia de chuva forte, Marcos estava prestes a desistir de tudo. Uma dívida inesperada apareceu, e ele ficou sem dinheiro até para os materiais do curso. Foi então que Luísa apareceu em sua casa, completamente encharcada, com um pacote nas mãos. "Não é muito", disse, abrindo o embrulho e mostrando utensílios simples de cozinha e ingredientes básicos. "Mas é o suficiente para você praticar. Se desistir agora, vai se arrepender pelo resto da vida." Marcos nunca esqueceu aquele momento. Com a ajuda de Luísa, ele conseguiu completar o curso e até participou de pequenos eventos locais, onde começou a mostrar suas receitas. As pessoas adoravam, e ele finalmente sentia que estava dando os primeiros passos em direção ao seu sonho. Eles passavam horas juntos, sonhando sobre o futuro. Luísa sempre dizia que, quando o restaurante dele estivesse aberto, ela seria a primeira cliente e pediria o prato mais caro, apenas para brincar com ele. Marcos ria, mas, no fundo, sabia o quanto devia aquela mulher que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Naqueles dias de juventude, eles compartilharam mais do que sonhos. Compartilharam esperança, esforço e um desejo genuíno de ver o outro crescer. Mas, como a vida às vezes faz, o tempo iria provar que nem todos os laços permanecem os mesmos quando os ventos mudam. O futuro guardava surpresas para ambos, e a força dessa amizade seria posta à prova. Marcos nunca esqueceu os dias de luta, mas, à medida que as oportunidades começaram a surgir, ele se viu cada vez mais imerso em um mundo que jamais imaginara frequentar. Depois de anos de esforço, o jovem sonhador finalmente abriu o restaurante que sempre idealizara. Ele começou pequeno, com mesas simples e um cardápio modesto, mas o sabor e a autenticidade de seus pratos rapidamente chamaram a atenção. As pessoas da comunidade começaram a notar o restaurante e, em pouco tempo, o nome de Marcos virou sinônimo de qualidade e inovação. Ele era incansável, acordava cedo, trabalhava na cozinha, atendia clientes e cuidava das finanças. No início, ele ainda tinha Luísa ao seu lado, ajudando a organizar eventos e dar ideias criativas. Com o passar do tempo, o sucesso começou a crescer de maneira exponencial.
Um crítico gastronômico famoso visitou o restaurante e publicou uma matéria que descrevia o lugar como uma joia escondida que prometia revolucionar a culinária local. Foi a faísca que Marcos precisava para conquistar algo ainda maior. Ele abriu uma segunda unidade, depois uma terceira. Seu nome começou a circular em revistas de negócios e programas de TV, e ele passou a ser convidado para eventos de gala e jantares exclusivos com empresários influentes. Marcos não só tinha dinheiro agora, ele tinha status. Suas roupas passaram de camisas simples para ternos sob medida. Ele trocou o carro antigo por um modelo de luxo e se mudou para uma casa em um condomínio sofisticado. Apesar de tudo isso, algo parecia mudar dentro dele. O jovem humilde, que antes sonhava em oferecer refeições acessíveis para sua comunidade, agora estava mais focado em expandir, impressionar e manter-se no topo. Com o tempo, o contato com Luísa começou a diminuir. Ela ainda frequentava o restaurante de vez em quando, mas sentia que algo havia mudado. Marcos parecia sempre apressado, ocupado demais para conversas longas. Ele falava de contratos, de clientes fixos e de viagens ao exterior. Os dois ainda trocavam sorrisos e lembranças breves, mas a proximidade de outrora já não existia. Um dia, enquanto conversava com um grupo de investidores durante um evento luxuoso, Marcos foi surpreendido ao ouvir o nome de Luísa. "Conheci uma mulher incrível hoje", comentou um dos homens, casualmente. "Luísa, acho que é o nome dela. Ela organiza um evento comunitário maravilhoso aqui na cidade." Marcos apenas assentiu, mas a menção de Luísa o fez sentir algo que ele não entendia bem. Parte dele sabia que deveria procurá-la, agradecer novamente ou, ao menos, retribuir de alguma forma o que ela fizera por ele no passado. Mas o orgulho e a rotina cheia sempre o faziam adiar esse encontro. Os anos passaram, e Marcos estava no auge. Sua rede de restaurantes havia se expandido para outras cidades, e ele havia se tornado uma figura conhecida. Porém, em seu esforço para conquistar o mundo, ele não percebeu que estava se afastando de quem era. Ele trocou os almoços com os amigos em infância por reuniões com empresários, e os momentos simples foram substituídos por compromissos grandiosos. Para todos ao redor, Marcos era o exemplo perfeito de sucesso, mas, por dentro, ele começava a sentir algo estranho, um vazio que nem sua riqueza, nem seus prêmios conseguiam preencher. Algo faltava, embora ele não soubesse o que. Enquanto isso, Luísa continuava sua própria jornada. Sem o glamour ou os recursos de Marcos, ela havia dedicado sua vida a projetos sociais, ajudando jovens a realizarem seus sonhos, assim como fizera com ele anos atrás. Mal sabia Marcos que o verdadeiro significado de sucesso não estava nas cifras de sua conta bancária, mas nos laços e valores que ele estava lentamente deixando para trás. Essa ascensão rápida e brilhante de Marcos era apenas o início de uma história que, em breve, mostraria como a vida tem suas próprias formas de ensinar lições poderosas. O salão estava cheio naquela noite. Era um evento beneficente organizado por uma associação local, e o lugar estava impecavelmente decorado com luzes suaves, flores elegantes e mesas arrumadas com cuidado. Marcos, agora um empresário renomado, fora convidado como uma das atrações principais. Sua presença era sempre um atrativo para os convidados, que admiravam sua trajetória de sucesso. Ele estava em seu elemento, circulando entre as pessoas, apertando mãos e trocando sorrisos formais. Vestia um terno impecável, e seu relógio reluzia sob as luzes do salão. Marcos falava com confiança sobre seus negócios, atraindo a atenção de todos ao seu redor. No fundo, porém, ele sabia que não estava ali por altruísmo. Eventos como aquele eram oportunidades para reforçar sua imagem e ampliar sua rede de contatos. No meio da multidão, uma mulher com um vestido simples e um brilho sincero nos olhos observava de longe. Era Luísa. Ela não fazia parte da elite que frequentava esses eventos, mas estava ali como voluntária, ajudando na organização e na arrecadação de fundos. Ao ver Marcos, um misto de surpresa e nostalgia a invadiu. Era o mesmo amigo de anos atrás, mas também parecia um estranho. O olhar dele agora era mais duro, e seu jeito descontraído havia sido substituído por uma postura calculada. Tomando coragem, Luísa decidiu se aproximar. Esperava que ele se lembrasse dela imediatamente, que o brilho nos olhos dele reacendesse ao vê-la, assim como os dela ao revê-lo. "Marcos?", chamou ela, com um sorriso leve, enquanto ele terminava uma conversa com outro convidado. Marcos virou-se lentamente, avaliando a figura à sua frente. Ele demorou alguns segundos para reagir, como se estivesse tentando encaixar aquele rosto em algum lugar de sua memória. "Sim, sou eu", disse ele, com um tom educado, mas distante. "E você é?"
Luísa piscou, surpresa. Não esperava que ele tivesse esquecido. Sou eu, Luísa, disse ela, com um sorriso insistente. A gente se conhece há muito tempo. Lembra? Eu te ajudei no começo, quando você estava montando seu primeiro restaurante. O sorriso de Marcos vacilou por um instante. Ele se lembrou, claro que se lembrou. Mas algo dentro dele resistia. Talvez fosse orgulho, talvez fosse a vergonha de ser lembrado de um tempo em que ele ainda não tinha nada. Ele ajeitou a gravata, desviando o olhar. Ah, sim, Luísa. Claro. Como vai? Respondeu, quase automático, como se quisesse encerrar a conversa antes mesmo de começar. Luísa sentiu frio naquelas palavras. O Marcos que ela conhecia jamais falaria com ela daquela forma. Mesmo assim, tentou manter o tom leve. Estou bem, muito bem. Tenho acompanhado seu sucesso. Que orgulho de ver até onde você chegou, disse ela, sincera, mas percebendo que ele parecia desconfortável. Marcos forçou um sorriso e deu um passo para trás, como se quisesse sair dali. Ah, obrigado. Bom, preciso cumprimentar algumas pessoas agora. Foi bom te ver, Luísa. E, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele se afastou. Luísa ficou parada, com um nó na garganta. Aquela não era a reação que esperava. Onde estava o amigo com quem sonhou junto? Aquele que dizia que nunca esqueceria quem esteve ao seu lado? Ela suspirou, tentando afastar o desapontamento. Não queria acreditar que Marcos havia mudado tanto. Enquanto isso, Marcos caminhava pelo salão, com o coração pesado. Ele sabia que havia sido frio, mas algo em revê-lo o incomodava. Era como olhar para um espelho que refletia uma parte de si que ele tentava ignorar. Ele preferia se focar em seus sucessos, em quem era agora, e não nas raízes humildes que tanto lutara para superar. Para Luísa, aquele encontro deixou claro que o tempo e o sucesso haviam transformado Marcos de formas que ela não podia imaginar. Para ele, foi um lembrete incômodo de que, por mais alto que subisse, as fundações de sua jornada jamais poderiam ser apagadas. O vento, que antes parecia a favor de Marcos, agora soprou com uma força impiedosa, levando-lhe tudo o que ele construíra. O restaurante que um dia fora sinônimo de sucesso e qualidade estava agora enfrentando uma série de problemas. A economia do país começou a mostrar sinais de crise, e com ela, o poder de compra das pessoas diminuía. Marcos, que sempre acreditou que poderia driblar qualquer obstáculo com inteligência e criatividade, se viu diante de uma realidade implacável. O primeiro sinal de que algo estava errado foi a queda nas vendas. As mesas que antes estavam sempre ocupadas começaram a se esvaziar. Os pratos mais pedidos, que antes eram elogiados por todos, agora não tinham mais o mesmo apelo. Clientes fiéis começaram a buscar alternativas em outros lugares, e o prestígio da sua marca, que ele cultivara com tanto zelo, começou a se desgastar. Marcos não conseguia entender. Ele revisava os menus, os ingredientes, a decoração do restaurante, mas parecia que nada fazia diferença. A pressão aumentava a cada dia, e, como ela, ele começou a tomar decisões erradas. Decidiu expandir ainda mais o negócio, pensando que abrir novas unidades poderia resolver a situação. Era uma jogada arriscada, mas ele acreditava que poderia recuperar o controle. Logo, Marcos se viu com um número crescente de dívidas. Suas lojas estavam sendo mal administradas, pois ele não tinha mais tempo para cuidar de todos os detalhes. Ele contratou um gerente novo, mas, sem a supervisão constante, o desempenho dos estabelecimentos piorou ainda mais. Para piorar, o mercado estava saturado e a concorrência, mais feroz do que nunca, começava a se destacar com opções mais baratas e modernas. Foi durante uma noite em que Marcos se sentou sozinho em seu escritório, as luzes apagadas e o telefone mudo, que a realidade o atingiu com a força de um golpe. As contas não estavam batendo, os credores começaram a ligar mais frequentemente, a cada novo e-mail de cobrança, seu peito apertava. O sonho de uma vida parecia se desmoronar diante de seus olhos. Ele sentia que perderá o controle, pior ainda, não sabia como sair daquela espiral. Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões impensadas. Ele pensava em vender parte dos seus imóveis, mas a situação do mercado não ajudava. Já não era possível pedir mais empréstimos e os investidores que antes o adoravam começaram a se afastar. Ele se via em um labirinto sem saída, com todos os sinais apontando para a falência.
O que mais o machucava, porém, não era a perda financeira. Era o sentimento de vergonha e fracasso. Ele havia se afastado de tudo que antes acreditava e, mais ainda, de quem ele realmente era. Seus amigos mais próximos estavam se afastando, pois ele já não tinha tempo para eles. Seus empregados, que antes eram como uma família, começaram a perceber que o líder estava perdido, e a moral da equipe despencou. Enquanto isso, a cidade, que em algum momento foi o palco de sua ascensão, agora era apenas o cenário de sua queda. O restaurante, que um dia fora o local mais procurado, agora parecia uma lembrança de um passado distante. Marcos estava exausto, fisicamente e emocionalmente. A pressão, a solidão e a vergonha pesavam sobre ele como uma tonelada de tijolos. Em uma noite particularmente difícil, ele se deitou na cama, sem conseguir dormir. O teto branco e as paredes silenciosas refletiam um vazio que ele sentia por dentro. Lembrou-se de Luísa, da primeira vez em que ela o ajudou, das palavras de apoio que ela lhe dera quando ele mais precisou. Ela sempre dizia que, por mais que a vida mudasse, o que realmente importava era manter a humildade, o respeito e a gratidão. Ele sabia, no fundo, que a base do seu sucesso nunca foi o dinheiro, mas as pessoas e os valores que ele havia esquecido. O declínio inesperado não só destruiu sua carreira, mas também abriu os olhos de Marcos para algo ainda mais doloroso. Ele havia perdido a conexão com tudo que tinha sentido ser importante. E, sem perceber, estava se afastando da única pessoa que sempre acreditou nele, a mulher que, com um simples gesto, poderia ter ajudado a restaurar seu equilíbrio. A crise havia atingido Marcos com toda a força. A vida, que antes parecia ser uma linha reta de conquistas e sucesso, agora estava cheia de buracos e desvios inesperados. Ele passava os dias dentro do escritório, olhando para as pilhas de papéis e relatórios financeiros que pareciam se multiplicar à sua frente. As noites eram longas, e a pressão crescente o fazia questionar tudo o que havia feito até ali. O telefone nunca parava de tocar, e cada ligação trazia notícias piores do que a anterior. Foi em uma manhã particularmente difícil, enquanto revisava a mais recente carta de cobrança de um credor, que algo inusitado aconteceu. O telefone, que ele já estava quase ignorando, tocou. Ele olhou para o número desconhecido e hesitou por um momento antes de atender. A última coisa que queria naquele momento era mais um problema. "Alô?" disse com a voz cansada e sem paciência. Do outro lado, uma voz suave, mas firme, respondeu. "Marcos, sou eu, Luísa." O coração de Marcos deu um salto. Ele não sabia o que esperar daquela conversa. Há muito tempo não havia, e o encontro que tiveram no evento beneficente havia sido marcado por uma frieza que ele preferia esquecer. Contudo, ao ouvir aquela voz lhe disse que não era mais uma simples conversa. "Luísa? O que aconteceu? Como você está?" Ela sorriu ao ouvir a voz dele, mas sua preocupação era evidente. "Eu tenho acompanhado sua situação, Marcos. E sei que não tem sido fácil para você. Quero te ajudar." As palavras de Luísa pareciam estar em um tom de empatia genuína, algo que ele sentia falta há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia o que ela poderia fazer. Ele estava afundado em dívidas e problemas que pareciam não ter solução. Como ela poderia ajudá-lo? "Luísa, eu não sei se há algo que possa ser feito. Está tudo fora de controle. Já tentei de tudo." Marcos falou com uma voz baixa, quase derrotada. Mas Luísa, com a calma que sempre teve, não o deixou se entregar ao desânimo. "Marcos, você não é alguém que desiste facilmente, e sente o que você tem em mãos não é só uma perda. A sua história, sua experiência, seu talento, tudo isso tem um valor imenso. Não estamos falando de negócios apenas. Você sempre quis ajudar as pessoas, lembra? Por que não olhar para o seu restaurante como uma chance de dar algo de volta? O mundo está precisando de mais gente como você." Aquelas palavras tocaram Marcos de maneira profunda. Ele se lembrou das noites em que sonhava não só com o sucesso, mas com o impacto que poderia causar nas vidas das pessoas ao seu redor. Ele nunca quis ser o homem que se afastava de sua comunidade ou daqueles que o ajudaram. Mas, ao longo dos anos, o sucesso havia distorcido sua visão. Luísa estava lhe lembrando de quem ele realmente era. Com um novo fôlego, ele se sentiu renovado, como se estivesse começando uma nova jornada. No fundo, sabia que não seria fácil, mas agora tinha uma aliada ao seu lado.
Luísa o incentivou a voltar ao básico, a revisar o que realmente fazia sentido para ele, sem o peso das expectativas de ser um empresário de sucesso que todos esperavam. Marcos, o seu verdadeiro tesouro não está nas cifras, mas nas pessoas que você pode ajudar e inspirar. Pode ser que seja hora de mudar sua estratégia. Concentre-se no que realmente importa. No dia seguinte, Marcos convocou uma reunião com todos os seus funcionários. Ele sabia que precisava de um novo começo, e isso não seria possível sem sua equipe. Quando entrou na sala, os olhares ansiosos dos colaboradores esperavam por uma solução. Ele respirou fundo e, ao invés de falar sobre dívidas ou falências, começou a falar sobre sua visão para o futuro. Estamos passando por um momento difícil. Mas isso não vai definir quem somos. Vamos começar a olhar para nossos valores. Vamos usar nossa comida, nossa paixão, nossa experiência para criar algo novo. Vamos focar em quem realmente precisa de nós agora. Não vamos tentar competir com os outros, vamos nos concentrar em nossa comunidade, em nossos clientes, em nossa missão. Foi como se uma luz se acendesse dentro de todos na sala. O time, que antes estava desmotivado, agora estava revigorado. Eles acreditavam em Marcos novamente, não pelo homem de negócios imbatível, mas pelo homem com coração. A partir daquele momento, Marcos decidiu reverter sua situação apostando no que ele tinha de melhor, seu propósito e sua conexão com as pessoas. A reviravolta não aconteceu da noite para o dia, mas com o tempo, as coisas começaram a melhorar. O restaurante passou a focar em iniciativas comunitárias, oferecendo jantares solidários, eventos para jovens empreendedores e cursos de culinária para quem precisava de uma oportunidade. Marcos não era mais o empresário que mirava o topo. Ele era o líder de uma comunidade unida, que se ajudava mutuamente. A transformação foi gradativa, mas visível. A clientela começou a voltar, não apenas pela comida, mas pelo sentimento de pertencimento que o restaurante agora representava. Marcos sentiu que, finalmente, estava cumprindo a promessa que fizera a si mesmo lá atrás, ajudar os outros enquanto seguia seu próprio caminho. E, para ele, essa era a verdadeira definição de sucesso. Em uma tarde de verão, ao caminhar pelas ruas de sua cidade, Marcos parou por um momento e olhou para o horizonte. Luísa, com sua sabedoria tranquila, tinha mostrado a ele o que ele realmente precisava ver. A verdadeira riqueza estava no impacto que ele poderia causar nas vidas ao seu redor. A reviravolta no destino não era apenas sobre salvar seu restaurante, mas sobre resgatar o homem que ele havia sido. Marcos nunca imaginou que, após tanto tempo, a história de Luísa voltaria a desempenhar um papel crucial em sua vida. Ele a conhecia como uma amiga simples e dedicada que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis de sua juventude. Quando ele estava tentando dar os primeiros passos no mundo dos negócios, ela foi a pessoa que o ajudou, oferecendo sua amizade incondicional e até mesmo trabalhando ao seu lado, quando ele mal tinha o suficiente para pagar as contas do restaurante. Mas, depois que o sucesso chegou e ele foi subindo cada vez mais, Luísa, de certa forma, ficou para trás. Ela havia se tornado uma memória distante, um capítulo que ele tentava não revisitar, por vergonha de sua própria ascensão. E, quando ela o procurou novamente, parecia que o destino tinha se encarregado de trazê-la de volta, justamente quando tudo estava desmoronando. Durante o processo de reconstrução, algo inesperado aconteceu. Marcos, agora focado em recuperar o seu império com um novo propósito, começou a notar algo peculiar. Luísa não estava apenas se oferecendo para ajudar. Ela estava profundamente envolvida no processo, mais do que ele imaginava. No começo, parecia uma amiga querendo ajudar um amigo que estava em apuros, mas logo ele percebeu que havia algo mais, algo que ele não sabia. Luísa estava agindo como uma espécie de mentora, com um conhecimento que ia além da culinária ou da administração simples de um restaurante. Ela entendia de negócios, de pessoas, de estratégias. E, enquanto ele lutava para reerguer sua marca, Luísa era quem, silenciosamente, guiava as decisões mais importantes. Curioso e com uma pontinha de dúvida, Marcos começou a investigar um pouco mais sobre o passado de Luísa, tentando entender quem ela realmente era e como havia adquirido tanto conhecimento. Durante uma conversa mais longa, Luísa revelou algo que ele jamais imaginaria. Ela não era apenas a amiga que ajudou no passado. Luísa tinha, na verdade, uma carreira profissional de sucesso por trás de toda a sua simplicidade. Ela não era apenas uma mulher comum. Ela havia trabalhado durante anos em grandes empresas de consultoria, ajudando a reestruturar negócios em crise.
Quando ela soubera das dificuldades de Marcos, ela viu não apenas um amigo, mas um projeto com potencial de se reinventar e sabia exatamente o que fazer para ajudar. Marcos, eu nunca te contei isso. Porque não queria que você me visse como alguém que só tem algo a oferecer por ser uma especialista, ela disse, com a voz calma, como se não fosse grande coisa. Mas eu não sou apenas a Luísa que você conheceu. Eu estudei muito, trabalhei em empresas enormes e ajudei muitas pessoas a superarem os mesmos desafios que você está enfrentando agora. Eu vi em você o potencial de transformar o seu negócio e, mais do que isso, de transformar sua visão de mundo. Marcos, estupefato, ficou em silêncio por alguns momentos. Ele sentiu uma mistura de gratidão e surpresa. Como não percebeu antes? Como não havia entendido a profundidade da pessoa que estava ao seu lado? Durante toda a sua vida, ele esteve rodeado de pessoas que viam seu sucesso como algo para admirar ou desejar. Mas Luísa nunca foi essa pessoa. Ela estava ali porque realmente acreditava nele, porque queria que ele fosse mais do que apenas um homem rico. Ela queria que ele fosse um exemplo, alguém que não se perdesse nas tentações da vaidade e da competição desenfreada. Eu não sabia. Nunca imaginei que você fosse tão experiente nesse mundo, Marcos finalmente disse, sua voz cheia de humildade. Eu pensei que você fosse só uma amiga que me ajudou nos tempos difíceis. Mas você tem muito mais do que isso. Luísa sorriu suavemente, sem ego ou necessidade de reconhecimento. Eu não queria que você visse isso como algo grandioso, Marcos. Para mim, a verdadeira recompensa sempre foi estar ao seu lado, vendo você crescer. Mas, agora que você precisa de ajuda, posso te mostrar o que aprendi ao longo da vida. Eu posso te ajudar a ver seu negócio de uma forma completamente nova, não apenas para reerguê-lo, mas para torná-lo mais significativo. Marcos sentiu um aperto no coração. Ele havia subestimado Luísa, preso em sua própria visão estreita do sucesso. Mas, ao olhar para ela agora, ele viu uma mulher cheia de sabedoria e experiência, alguém que, sem pedir nada em troca, tinha dedicado sua vida a ajudar aqueles que realmente importavam para ela. E isso fez com que ele se sentisse ainda mais inspirado a mudar sua forma de fazer negócios, não só pela busca implacável por dinheiro ou status, mas pela ideia de criar algo genuíno, algo que fosse de fato útil para as pessoas. Luísa, então, revelou ainda mais sobre suas próprias escolhas e como, por trás de sua simplicidade, ela tinha evitado a vida de luxo e ostentação que muitos de seus colegas de trabalho abraçavam. Ela preferiu usar sua experiência para impactar as vidas das pessoas de forma mais direta, trabalhando com causas sociais, orientando novos empreendedores e buscando soluções para aqueles que realmente precisavam. Ela acreditava que o sucesso verdadeiro estava em dar, em compartilhar o conhecimento, e não em acumular riquezas. A verdade sobre Luísa, que antes parecia ser uma história simples de uma mulher comum ajudando um amigo, revelou-se um conto de sabedoria silenciosa, generosidade e humildade. Ela não era só uma amiga, era uma mentora, uma mulher com uma visão do mundo mais ampla do que Marcos jamais imaginaram. E, com essa revelação, Marcos não apenas teve a chance de salvar seu restaurante, mas de transformar sua própria visão de vida, um presente que ele jamais esqueceria. As semanas haviam se passado, e o esforço para reerguer o restaurante estava consumindo toda a energia de Marcos. Ele havia se distanciado do frenético ritmo de antes, onde as metas de lucro e o desejo de impressionar os outros tomavam toda a sua atenção. Agora, algo havia mudado. A cada dia, ele se sentia mais ligado a algo maior do que apenas o sucesso financeiro. Ele estava começando a entender que, para reconstruir seu império, ele não podia seguir o mesmo caminho que o levará ao topo da primeira vez. Em uma manhã de domingo, quando o restaurante estava fechado para descanso, Marcos sentou-se sozinho em uma das mesas do salão. Olhou ao redor, observando as cadeiras vazias, as mesas com os menus limpos e o cheiro da comida que ainda pairava no ar. Havia algo profundamente diferente naquele espaço. Antes, aquele ambiente era um local de trabalho, um local de competição, onde ele sempre se sentiu como um jogador de um jogo que nunca terminava. Mas agora, ele via ali algo mais. Vivia as memórias das conversas com seus funcionários, os risos compartilhados, os clientes que se tornaram amigos. Cada canto da sala parecia falar com ele, lembrando de sua jornada. Marcos ficou quieto, pensativo, enquanto sua mente voltava ao tempo em que tudo parecia mais simples. Ele lembrou da primeira vez que abriu o restaurante, do medo e da excitação que sentiu naquele dia. Lembrou também de Luísa, como ela se ofereceu para ajudá-lo naqueles primeiros dias, quando ele não sabia nem por onde começar.
Ele viu o quanto tinha crescido, mas também o quanto tinha se afastado do que realmente importava. Eu me perdi, não é? Pensou. O sucesso havia cegado sua visão. Ele estava tão focado em escalar o topo, em fazer o restaurante crescer a qualquer custo, que havia deixado de lado a verdadeira essência do que o motivava a começar tudo aquilo. O dinheiro, as parcerias, os contratos, tudo isso começou a ser mais importante do que a verdadeira razão pela qual ele abriu aquele restaurante em primeiro lugar, a paixão pela comida e o desejo de criar um espaço onde as pessoas pudessem se sentir acolhidas e especiais. O que ele havia construído nos anos anteriores parecia tão vazio agora. O luxo das viagens, a ostentação das festas e os grandes contratos estavam longe de ser suficientes para preencher o vazio que ele sentia dentro de si. Marcos sentiu uma pontada de arrependimento. O que ele sacrificou para chegar até ali? Ele sacrificou a conexão com as pessoas, os momentos de verdade com seus amigos, e até mesmo sua própria paz interior. Foi nesse momento de silêncio que Luiz apareceu, com um sorriso sereno no rosto, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Ela sentou-se ao seu lado, sem pressa, sem palavras, apenas presente. Eles não disseram nada de imediato. Ambos estavam ali, na mesma sala, compartilhando a compreensão silenciosa de um momento de reflexão profunda. Marcos quebrou o silêncio, a voz carregada de emoção. Eu pensei que estava fazendo o que era certo, mas me perdi. Estava tão focado em crescer, em ser o melhor, que não percebi o que estava deixando para trás. Eu estava apenas correndo atrás demais, sem parar para olhar o que realmente importava. Luiz olhou para ele com um olhar cheio de sabedoria. Você não é o único, Marcos. Muitas vezes, as pessoas se perdem nesse ciclo de querer sempre mais, sem entender que o que realmente importa está no agora, nas escolhas que fazemos a cada dia. O sucesso que você buscou nunca estará completo se você não se reconectar com o que é essencial. As palavras de Luísa ressoaram no fundo de seu coração. Ele se lembrava de quando iniciou o restaurante. Ele se lembrava das noites em que cozinhava para amigos, das risadas compartilhadas em torno da mesa, da sensação de estar fazendo algo que amava, algo que tinha um propósito maior. Ele não tinha que ser o melhor, o maior ou o mais rico. Ele só precisava ser fiel ao que o motivava de verdade. E foi ali, naquele momento de silêncio e reflexão, que Marcos tomou uma decisão importante. Ele não queria mais ser o empresário imerso em uma luta constante por mais dinheiro e mais reconhecimento. Ele queria algo mais simples, mais genuíno. Ele queria um restaurante que fosse um lugar de acolhimento, onde as pessoas pudessem compartilhar boas histórias e criar lembranças. Ele queria recomeçar, desta vez focando em construir algo duradouro não apenas financeiramente, mas emocionalmente, com valor para quem realmente importava. Eu sei o que preciso fazer, Luísa, disse Marcos, agora com uma sensação de clareza. Eu não vou me deixar levar por essa obsessão por mais e mais. Vou me concentrar em reerguer o restaurante, mas não com o foco de ser um império. Vou fazer isso para ajudar as pessoas, para criar um espaço onde elas se sintam bem, onde possam se conectar umas com as outras. Vou resgatar o verdadeiro propósito. Luísa sorriu, finalmente vendo a transformação de Marcos de forma visível. Ela sabia que ele estava no caminho certo, não apenas para restaurar o que havia perdido, mas para encontrar algo mais significativo. Algo que, no final, seria mais valioso do que qualquer lucro financeiro ou status social. Eu sabia que você conseguiria encontrar isso dentro de si. O maior sucesso é o que podemos oferecer aos outros, e você sempre teve isso em seu coração. Não se trata de ser o maior, mas de ser o mais verdadeiro. Marcos ficou ali, sentado, refletindo sobre tudo o que havia vivido até aquele momento. Ele sabia que o futuro seria um caminho de descobertas e desafios, mas estava pronto para seguir em frente, com a mente mais clara e o coração mais leve. A verdadeira transformação, ele percebeu, não estava em conquistar o mundo, mas em se reconectar com aquilo que realmente importava, as pessoas e a paixão pelo que fazia. Esse seria o seu novo caminho, o caminho que ele deveria seguir. O vento suave da manhã acariciava o rosto de Marcos enquanto ele caminhava pela calçada em direção ao restaurante. A cidade estava começando a despertar, e ele sentiu uma sensação de renovação no ar. O que antes parecia ser um peso constante, agora parecia mais leve. Algo dentro dele havia mudado, algo profundo e genuíno. Ele não estava mais apenas seguindo uma rotina em busca de mais e mais reconhecimento. Agora, ele tinha um propósito claro em mente. A verdadeira essência de sua jornada estava, finalmente, diante dele.
Enquanto se aproximava da entrada do restaurante, ele viu Luísa, que estava parada ali, esperando. Ela não estava apenas observando o movimento da rua ou as pessoas indo e vindo, ela parecia esperar por ele, como uma amiga que sempre esteve ao lado dele, pronta para apoiar a qualquer momento. Ela sorria com um brilho nos olhos, aquele sorriso tranquilo que, de alguma forma, refletia sua compreensão silenciosa da vida. Marcos se aproximou, seus passos firmes, mas o coração ainda cheio de emoções conflitantes. Ele sabia que o encontro com Luísa era inevitável, mas nunca imaginou que seria tão difícil. Ele estava ali, finalmente pronto para pedir desculpas e fazer as pazes com o passado. Ele não podia mais carregar o fardo da culpa, nem da arrogância de não ter visto a importância de Luísa na sua vida. Luísa, disse ele, a voz baixa, mas cheia de sinceridade. Ela o olhou com aqueles olhos gentis, e antes que ele pudesse dizer mais, ela deu um passo à frente e colocou a mão sobre o seu ombro. Marcos, eu já sabia que isso aconteceria. Eu vi o quanto você estava se transformando, mesmo quando parecia perdido. A jornada de cada um é única, e eu sei que você precisava passar por tudo isso para entender o que realmente importa. Eu nunca estive aqui para te julgar, e nunca vou estar. Estou aqui para te apoiar, como sempre estive. Aquelas palavras, simples mas poderosas, tocaram profundamente o coração de Marcos. Era como se uma cortina que o separava de sua própria verdade fosse finalmente levantada. Ele sentiu um alívio profundo, como se a carga emocional que carregava por tanto tempo estivesse se dissipando. Ele olhou para Luísa e, com a voz trêmula, começou a falar. Eu te devo um pedido de desculpas, Luísa. Eu estive tão focado em mim mesmo, em crescer e conquistar, que não percebi o quanto você sempre esteve ao meu lado. Quando tudo estava dando certo, eu te afastei, como se a minha jornada fosse só minha, como se a sua ajuda fosse apenas um detalhe. Mas você sempre esteve ali, me ajudando, me guiando, e eu nunca reconheci o que isso significava. Luísa, sempre calma, deu um leve sorriso e fez um gesto com as mãos, como se dissesse que não havia necessidade de se desculpar. Ela sabia que Marcos estava enfrentando sua própria verdade, e ela o respeitava por isso. Marcos, a única coisa que eu esperava de você era que você encontrasse o seu caminho. O resto é secundário. Eu sempre estive aqui porque a sua felicidade e o seu sucesso, de verdade, sempre significaram mais do que qualquer outra coisa. As palavras de Luísa foram como um bálsamo. Marcos sentiu um aperto no peito se soltar, como se finalmente tivesse se libertado de um peso invisível. Ele sabia que a reconciliação não era apenas um pedido de desculpas, era um momento de aceitação. Aceitação de que o passado era parte de quem ele era, mas que não precisava ser a âncora que o prendia no fundo do mar. Eu não sei o que seria de mim sem você, Luísa. Eu não sabia o quanto você realmente me conhecia. Agora, eu vejo que, mais do que uma amiga, você é uma parte essencial da minha vida. Tudo o que aconteceu até aqui foi para que eu fosse capaz de enxergar isso. E, agora, quero recomeçar. Não só no restaurante, mas em tudo. Quero fazer as coisas de forma diferente, com mais propósito, mais autenticidade. Luísa, com um olhar sereno, assentiu. Ela sabia que Marcos estava pronto para dar o próximo passo, para criar algo novo, e não apenas restaurar o que havia sido perdido. Eu sempre acreditei em você, Marcos. E, por mais que tenha sido difícil te ver se perder no meio do caminho, eu sabia que você tinha tudo o que precisava para encontrar o seu verdadeiro caminho de volta. Agora, juntos, vamos criar algo que realmente faça a diferença. Você não está sozinho nessa. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Não foi apenas uma reconciliação entre duas pessoas que se importavam uma com a outra. Foi o renascimento de uma amizade, de uma parceria que transcendeu o tempo e as dificuldades. Eles estavam prontos para recomeçar, não como dois indivíduos em busca de algo, mas como uma equipe que compartilhava uma visão comum de um futuro melhor. Marcos entrou no restaurante, agora com os olhos de alguém que sabia o que queria construir. Ele não estava mais em busca de apenas lucro ou reconhecimento. O novo começo que ele desejava era um lugar onde as pessoas pudessem encontrar um refúgio, onde pudessem se conectar não só com a comida, mas umas com as outras. Era um restaurante que não apenas servia refeições, mas servia histórias, emoções e momentos de conexão verdadeira. Ele estava finalmente pronto para abrir as portas de um novo capítulo. Luísa estava ao seu lado, como sempre, mas agora como uma parceira de verdade.
Ela não precisava mais dar conselhos, nem oferecer apoio silencioso. Ela estava ali porque Marcos havia finalmente encontrado seu próprio caminho, e ela estava pronta para caminhar ao seu lado. Juntos, eles começaram a reescrever a história de seu restaurante. E essa nova história não estava apenas sendo escrita em papéis e contratos, mas nos corações de todos que passavam por ali. Porque, no final, o que realmente importava era aquilo que eles tinham dentro, a capacidade de se reerguer, de recomeçar e de acreditar que sempre há uma nova chance de fazer as coisas da maneira certa. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.